Olá, pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na nossa 107,7, a mais uma edição do nosso Pensando Bem, programa de todos os sábados às 9 da manhã, que eu faço aqui ao lado do Juremir Machado da Silva e com muita tristeza já para a nossa segunda semana, sem aquela conexão, né, internacional. Eu ia dizer, tem aquele programa que era uma Manhattan Connection, a nossa é Princeton Connection. Exatamente, Não. Mas o professor Fischer... Está numa máscara da... Exatamente, Agora ele só fala com o americano. É verdade. É que nem o nosso próximo convidado que está aqui conosco. Ele só conosco. fala com PhD. É que nem o nosso convidado, né? Que antes era todo instante tinha que dar uma aula, tinha que sair correndo. Agora todo instante ele tem um evento para ir, tem que sair correndo. Né? É o caso do professor Fischer. Fischer. O nosso convidado de hoje, querido amigo, Davidson Moacir César de Campos. Eu fui buscar o nome completo. É isso, Davidson? É isso, o nome é longo, mas eu uso o Davidson Campos, é um prazer conversar com vocês. Mas eu gosto de 4, assim, o Juremir é 3, né? Juremir Machado, mas se a gente botar o Dá, fica 4, né? Dá Silva. Mas é uma dificuldade, no jornalismo, a vida inteira, os diagramadores tentaram cortar meu nome. Eu briguei sempre, não, mas quebra a linha, não sei o quê, e também nos livros. Meu último livro que eu publiquei, o editor disse, posso botar só Juremir Machado? Eu disse, não. Mas então não sei se eu vou fazer, então não faço. Mas assim, o da Silva não sai. Aí botou. É natural. O Davidson, ele é jornalista, evidente, e nesse momento é muito bom, né? Mas atualmente dirige o curso de jornalismo da PUC, da nossa FAMECOS, né, Davidson? Isso, eu atuo lá no curso faz um ano e meio. Que eu cheguei na FAMECOS e aí eu coordeno o curso de jornalismo hoje. E também leciono no programa de pós-graduação em comunicação. A tua vida acadêmica é dentro da PUC? Não, a minha formação é na Unicinos, principalmente. Né? Eu fiz a graduação e o doutorado na Unicinos, fiz o mestrado na PUC e atuei antes, durante quase em torno de 15 anos, como professor na UBRA. Então eu fiz uma volta até chegar na PUC de novo. Tem ainda o curso de comunicação da UBRA ou terminou? Eu lembro que tinha... foi um curso, mas tem assim, a maioria dos cursos eles foram extintos, né? E hoje resta o curso de jornalismo semipresencial. Ele é um modelo semipresencial. Mas ainda faz seleção? Ainda faz tem seleção, vestibular? sim. Não sabia. Continua ativo. O Davidson, na graduação em jornalismo, na PUC, ele é meu chefe. Mas na pós-graduação eu sou chefe dele. Então fica 0-0. Quer dizer, que se tu fizer tal coisa, na semana que vem, quando eu for teu chefe, eu me vingo. Quer dizer, então fica tudo 0-0, né? Fica tudo 0. Passaste pelas mãos dele na tua carreira de mestrado e doutorado? Não fui nunca fui aluno do Juremir. Infelizmente, claro. Qual é a situação hoje? Até por curiosidade da FAMECOS, assim, né? A gente viu, a gente já fala sempre aqui com o Juremir, né? A gente viu que teve aquele boom que se abriu 200 universidades, uma em cada esquina. Hoje a gente está vendo que há, né, uma seleção, a PUC é uma faculdade tradicional. Né? E como é que é hoje a situação da FAMECOS, né, do ensino hoje, em termos de alunos, de procura? Bom, o curso de jornalismo ele completou 70 anos, né? E essa é uma marca bastante importante. E a FAMECOS está, nesse ano, também comemorando 50 anos do prédio. E comemorando 50 anos do prédio como uma renovação. Eu acho que em algum momento, dentro nos últimos anos, né, houve um pouco de incompreensão sobre as carreiras da comunicação, impactados pelas novas tecnologias, impactado pelas redes sociais, né, os vários talentosos e influencers que aparecem. Mas, de alguma maneira, agora o mercado está se reajustando, né, e se viu que assim, os processos de comunicação profissional ainda são feitos por pessoas formadas em comunicação. Isso levou a um crescimento nos últimos anos de candidatos ao curso. Claro que a gente vê um processo e que vai passando por diferentes profissões, né? Eu acho que o curso de Relações Públicas é o que mais sofreu isso e o mais rápido, né? Que em 2016 existiam aproximadamente 100 cursos de Relações Públicas em todo o país, né? Hoje tem pouco menos de 50. Então foi um reajustamento de mercado. A gente observou alguns cursos de jornalismo que fecharam também, mas é porque a oferta se tornou muito grande. E agora há uma
um reajustamento da procura, digamos assim. Né? Nas universidades públicas, o curso de jornalismo tem tido uma procura muito alta, né? Tem sido um dos cursos mais procurados, e isso também, né, acontece nas universidades privadas, na PUC especificamente, na FAMECO especificamente. Nós temos tido uma entrada bem significativa de estudantes buscando, né, se profissionalizar em comunicação, e alguns até de uma forma um pouco, não digo estranho, mas diferente. Né? Tem estudantes que estão chegando no primeiro semestre e que já são patrocinados em seus canais, em seus projetos de comunicação, mas que eles entendem a importância de ir para a universidade e qualificar esse conhecimento, que é um pouco intuitivo que eles tiveram, né, que deu certo. Então, buscam a qualificação para manter uma carreira. Então, assim, dá para dizer que a FAMECO está muito bem, muito viva, pulsante. Né? Nos últimos semestres, a gente tem visto um aumento do número de estudantes dentro da universidade. É o 7, o 7, né? Isso é bastante importante. A memória funciona ainda. Continuamos forte pensando nos próximos 70 anos. Aí. Tá, Jeremy, que eu penso assim, né, esse negócio da comunicação, eu acho que, independente do profissional, hoje, de formar só um profissional, mas gente para pensar o que vai ser feito daqui para frente, porque eu acho que a gente, não é que tenha mudado, acho que a gente está num processo profundo de mudança, né, da linguagem, da comunicação, da maneira de quem produz afetar o outro lado. Né? Eu sou oriundo do debate sobre mediatização, né? Então, se parte do pressuposto que hoje nós não usamos mais o meio, nós vivemos no meio. Né? Principalmente porque a gente está permanentemente ligados, né? por smartphone, principalmente, que há quem chame de uma prótese, né? Uma prótese móvel. E isso a gente comprova no cotidiano quando as pessoas, né, mesmo sem ter uma intencionalidade, olham, acessam o seu smartphone. As pessoas, quando acordam, a primeira coisa que fazem geralmente é olhar para o smartphone. Então, dentro dessas dessa renovação das práticas sociais, né, a comunicação ganha importância. E mesmo outras áreas que por muito tempo foram entendidos como disciplinas, assim, hoje são atravessados pelo comunicacional. Né? Como é que a gente vai, por exemplo, discutir o campo religioso sem pensar em como o campo religioso está atravessado pelos mídias? Né? Como é que a gente vai pensar o campo político quando, né, um deputado, um vereador, ele não fala mais para o plenário, ele fala para a Câmara? Então, a comunicação ela ganha importância no nosso tempo para que a gente possa compreender as dinâmicas sociais, as dinâmicas pessoais mesmo, e muitas pessoas têm se dado conta disso, né, e feito diálogos bastante interessantes a partir de outras áreas com a comunicação, e a comunicação também pensando aí outras áreas mais tradicionais, digamos assim. Agora, Davidson, nós tivemos há pouco o 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, e também tivemos há pouco a atualização da Lei das Cotas. Como é que está a situação do ponto de vista de inclusão, de combate ao racismo, de uma faculdade, as salas de aula, universidade mais inclusiva? Está funcionando? A gente observa bastante avanços, né? Eu acho que tem duas medidas legais, né, que têm propiciado isso. Por um lado, a lei de políticas afirmativas, nas universidades públicas, principalmente, né, e é importante dizer sempre que é uma legislação que prevê uma cota social com recorte racial, então tem muitos estudantes brancos também que são cotistas dentro da universidade. E a outra política é o ProUni, né, eu acho que essa afeta as instituições privadas de uma maneira bastante efetiva. Né? Então, a gente vê mudanças muito importantes, assim, significativas, do acesso ao ensino superior de estudantes não brancos, né? E os dados assim, históricos mostram quase uma onipresença de estudantes brancos na história brasileira, e esse quadro está mudando em algumas universidades. No país a gente observa assim às vezes a maioria dos estudantes
sendo não brancos, aí vai depender, claro, da característica regional. Então, tem um avanço bastante significativo, mas tem um porém. No dia 5 de setembro desse ano, o Instituto Identidades ele divulgou uma pesquisa sobre equidade social, né? E esse estudo mostra que se novas políticas públicas e privadas não forem adotadas imediatamente, vai levar mais 167 anos para se chegar a algum tipo de equidade, principalmente no mercado de trabalho, né? E a educação forma também para isso, né? Isso significa o quê? Que é mais tempo do que se nós pensarmos daqui até a abolição legal, né? Da abolição legal dá mais ou menos 135 anos e seriam necessários hoje, sem novas políticas, mais 167 anos. Quer dizer, se no próximo ano, como não vão ter novas políticas, provavelmente, vai ampliar esse prazo de necessidade para uma equidade. Quer dizer, existe uma discussão, e isso é o primeiro passo bastante importante, social, dinamizado pelas políticas, pela lei de cotas, né, de políticas afirmativas, de uma maneira geral, para acesso principalmente à área pública, mas é necessário um avanço nesse sentido, e aí já tem se discutido um pouco a questão da permanência, né, a questão do acesso à pós-graduação, e para quem não for acesso à pós-graduação, o acesso ao mercado de trabalho, né, porque em todos esses níveis assim, existe uma diferença bastante acentuada. E a outra questão, eu acho que é uma promoção socioeconômica necessária, né, porque a gente tem um dado também que a maioria das famílias do Brasil são chefiados por mulheres negras. E, ao mesmo tempo, o PNAD mostra que uma mulher negra ganha, em média, 48% menos do que um homem branco no mercado de trabalho. Ou seja, a maioria das famílias do Brasil são chefiadas por pessoas que ganham muito menos, né? E isso, muitas vezes, se torna um impeditivo, inclusive, para as pessoas poderem acessar as políticas afirmativas. Então, digamos assim, o quadro parece bom de avanço, né? E realmente, a gente observa bastante, né, pessoas dentro da universidade, um debate mais diverso, assim, né, a partir de outras perspectivas, toda essa discussão que tem sido chamada de decolonial, mas são necessárias ainda novas políticas para que a gente possa construir um projeto de equidade. Mas quando a gente fala em novas políticas, nesse caso específico, que a gente estava falando das cotas, né? É nessa mesma regra de lei, ele está dizendo em avançar, em já pensar em mercado de trabalho, em outras, né, colocar essa política em outros locais. A gente está falando ainda nessa lei das cotas, a gente teria que ainda avançar dentro dela mesmo. É que assim, existe uma leitura um pouco equivocada no Brasil, porque as políticas afirmativas elas são políticas meio, não políticas fins, né? E o Estado brasileiro, por exemplo, tem usado essas políticas como fim. Ou seja, né, a gente cria políticas afirmativas de cotas temporárias, né, como foi anterior, que a revisão estava prevista para 10 anos, né, que aconteceu agora, e não implementa as políticas necessárias de desenvolvimento social. O PNUD, que mede o desenvolvimento humano, mostra que a população negra brasileira ela tem os mesmos índices dos piores países em termos de pobreza do mundo, e enquanto a população branca brasileira apresenta índices desse chamado primeiro mundo, né? Então precisa um conjunto de políticas efetivas, não necessariamente políticas meio, como as cotas, né, para que a gente consiga promover socialmente a sociedade. E uma coisa importante dizer que as pessoas não sabem é que por muito tempo todos os documentos, por exemplo, em Porto Alegre teve um grupo que criou um jornal em 1892 chamado O Exemplo, né? E uma das principais bandeiras desse grupo era a criação, o acesso à educação, né? Então, desde o final do século passado, se pedia uma educação pública de qualidade e uma educação pública que realmente incluísse a população negra.
Isso não foi feito durante todo o século XX. Como estratégia política também, o que o movimento negro decidiu pós-Durban? Bom, se não qualificam o ensino fundamental e médio público, que essa seria uma política efetiva, a gente pede acesso diferenciado para o ensino superior. Depois que isso foi implementado, qual é o discurso daqueles que são contra políticas afirmativas? Não adianta a política afirmativa, precisa qualificar o ensino público. Então, também é uma estratégia política. Não é só assim, a exigência de um benefício, digamos assim. O que se está exigindo, de alguma maneira, é um direito às instâncias básicas de cidadania, que é alimentação, educação, saúde, e que hoje não é garantido para a maior parte da nossa população. A gente viu durante a pandemia que 126 milhões de pessoas não tinham certeza de ter acesso a um prato de comida por dia. E isso é muito significativo, porque isso tem cor no Brasil. E a mais da metade da população, 126 milhões. Durante muito tempo, Davidson e Nando, no pensamento brasileiro, na intelectualidade brasileira, tanto de direita quanto de esquerda, se fez uma verdadeira louvação da miscigenação. A gente encontra isso, claro, no Gilberto Freire, mas também encontra no Darcy Ribeiro. É algo assim que era visto como uma particularidade, uma singularidade positiva do Brasil. Hoje isso já mudou um pouco e, de certo modo, a ideia é que a mestiçagem ou é uma enganação que foi inventada, ou é algo que precisa ser melhor explicado. Como é que tu vês essa questão? O Brasil é um país mestiço e, por ser mestiço, tem uma especificidade em relação ao racismo, por exemplo, de países como os Estados Unidos ou a África do Sul? Não, é diferenciado. Sim, a mestiçagem aqui ela foi uma promessa, né, mais que qualquer coisa. E, assim, a origem dessa... Porque a primeira política étnico-racial do Brasil foi a política do branqueamento. Isso foi política de Estado, através da imigração de europeus e através de uma promessa de branqueamento através da mestiçagem. Isso por quê? Porque, assim, nas matrizes do Estado-nação brasileiro, né, foi adotada uma ideologia, uma teoria racialista, uma teoria racista, que se chama desenvolvimentista. A partir dessa teoria, que é uma das teorias raciais do século XIX, um país só se tornaria desenvolvido se a sua população fosse branca. E aí a gente vai ver sociólogos do início do século XX, como Oliveira Viana e outros, falando que em 100 ou 200 anos não existiriam mais negros no Brasil. Por quê? Pelas políticas de imigração e pelas políticas de mestiçagem. Então, considerando que isso foi uma forma de eliminação efetiva da população negra, dos negros, né, dos descendentes de escravizados no país, a ideia de mestiçagem ela tem que ser sempre questionada. Agora, isso se tornou uma realidade social. Né? Então, a gente tem um conjunto de população que hoje é assim, identificado pelo IBGE como pardo, né? Mas que aquela promessa de que os menos pretos teriam mais direitos à cidadania, na prática não se cumpre, e as estatísticas mostram isso. Né? Os pardos brasileiros eles têm as mesmas barreiras simbólicas e físicas, né? Porque esse projeto de se eliminar os negros do Brasil é um projeto que continua em curso. A gente pode ver esse dado divulgado na semana passada pelo Fórum de Segurança Nacional, que no ano passado, a cada 4 horas, uma pessoa negra foi morta pela polícia. Fora as outras que são mortas de forma violenta no Brasil, e se estima que sejam em torno aí de 80 jovens negros que morrem de forma violenta por dia nesse país. Então, se esse não é um projeto que continua em curso de branquear a população brasileira, né, essa é o que mais permanece na nossa sociedade. Então, assim, a mensagem no mundo da vida é uma realidade,
né? E, de alguma maneira, esses que um dia foram chamados mestiços, são chamados de pardos, eles entenderam que eles são lidos socialmente como pretos, né? E por isso a categoria negro. Só que, assim, como projeto, a mestiçagem foi uma tentativa, né, de eliminação dos pretos brasileiros. Tem umas curiosidades assim. Em algum momento eu perdi o seguinte: quando eu era guri, escutava futebol nas rádios de Porto Alegre, se falava, na hora lá de aumentar o tempo, depois do tempo regulamentar, se falava em descontar. Né? Falava descontar, os descontos. Uhum. E depois, em algum momento, virou acréscimo, que eu acho que é mais lógico. Mas eu não percebi em que momento virou acréscimo. Porque, de repente, todo mundo passou a dizer acréscimo. Isso para introduzir o seguinte, que até há pouco tempo, todo mundo falava negro. Então, se referia a alguém como um negro. Alguns, até, julgo eu, racistas, tinham um certo constrangimento de dizer negro. Eu me lembro de um senador gaúcho que ia no Esfera Pública, na Guaíba, e ele dizia moreno. E aí, um dia, a Thaline e eu, no intervalo, falamos para ele: senador, eu acho que o senhor devia dizer negro e não moreno. Ele disse: mas eu posso dizer negro, não vou ofender ninguém. Eu disse: olha, eu acho que mais provável que o senhor ofenda dizendo moreno. Bom, mas assim, em que momento e por que razão se passou, majoritariamente, creio eu, a dizer preto em lugar de negro? Por exemplo, ainda vi na Globo outro dia o Festival de Música Preta. Sim. 5 anos atrás, 10 anos atrás, seria o Festival de Música Negra. Simbolicamente falando, o que está contido nessa mudança? Assim, é que politicamente a construção é em torno da palavra negro. Né? Quem propôs a positivação, quer dizer, o deslizamento de sentido, né, da palavra negro, que tradicionalmente era pejorativo, né, e que se torna um posicionamento político, né, foi ali, assim, mais visível, foi o Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, nos anos 50, e depois o movimento negro contemporâneo adota a ideia de negro, de consciência negra, como uma forma de positivar esse conceito, e tem aí todo o envolvimento do Grupo Palmares em Porto Alegre, que está na origem do 20 de novembro. Né? Nos últimos tempos, no entanto, surgiu algum debate sobre a palavra negro ser um conceito esvaziado, né? Assim como comunista, por exemplo. Né? O que é comunista hoje? Continua sendo o que já foi, ou comunista hoje adquire outros sentidos? E a palavra negro, de alguma forma, ela também é um conceito esvaziado. Né? O próprio Mbembe discute isso na Crítica da Razão Negra. Aquele Mbembe, um camaronês que leciona na África do Sul, né? Entendendo que, assim, por ser um conceito esvaziado, ele é um conceito relativamente perigoso, porque outros povos que são discriminados, oprimidos, podem também ser taxados e conceituados como negros. Né? Então, de alguma forma, tem a ver com posicionamento político, né? Tem a ver com assim, um momento de... Não vou chamar empoderamento, porque isso é assim, um conceito esvaziado, mas um momento de autoafirmação, principalmente desses jovens, né, já frutos, assim, de toda uma trajetória do movimento social negro e também de todos os avanços obtidos com as políticas afirmativas. Então a gente vê grupos de jovens assim muito atuantes no sentido político mesmo, né, no político partidário e não partidário, no campo político, e alguns entenderam que adotar, né, a palavra preto, que por muito tempo é entendido como a cor de uma parte da população, que se torna uma minoria no Brasil, né? A maioria dos negros são pardos, né? Nesse projeto de eliminação dos pretos, é uma forma de dizer que nós existimos, né? Que nós seguimos por aqui, e que socialmente, não importa ser pardo ou preto, tu sempre vai ser lido como um preto. Então, acho que é mais um posicionamento político, efetivamente, do que assim, um abandono da expressão negro, que é tensionada, é questionada, claro.
E pelo movimento negro ele foi positivado, mas que de alguma forma, né, não está congelado. Né? Como é que isso acontece dentro da sala de aula, se é que tem esse debate? Porque tem até a Djamila Ribeiro, que lançou um manual antirracista, que não tem expressões que a gente usava com naturalidade, que hoje já não são. Né, lista negra, denegrir. Esses dias a ministra, né, a Aniele também disse que o buraco negro também, foi uma polêmica danada. Isso em sala de aula é tratado, é cuidado, tem... Porque tinham expressões que se dizia a todo instante, né, que de uma hora para outra o pessoal... Gente, vamos refletir sobre essa expressão. Claro. Né? Até a expressão, acho que mulata, né? A expressão... Sim. Tem um conjunto de... A música brasileira está recheada, né, dessa expressão, né? Isso. Tem um conjunto de expressões que elas têm sido questionadas, assim, né? E têm sido eliminadas mais nas práticas do que, assim, debatido, digamos assim. Existe uma lei no Brasil que eu costumo dizer que é a lei mais vergonhosa que nós temos, que é a Lei 10.639 e a Lei 11.495, que falam da obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena, afro-brasileira e africana nas escolas. Por que é uma lei vergonhosa? Porque é uma vergonha um país precisar de uma lei para obrigar ele a falar de si. Né? Considerando que... Porque na história do Brasil, os negros, né, os índios... foram invisibilizados. Exatamente. Então, essa lei deveria estar em sala de aula, né, de uma forma mais efetiva, não de forma disciplinar ou através de extensão, mas em sala de aula. E, dentro dessas iniciativas, esse debate sobre expressões é um debate importante. Isso tem levado a dois desdobramentos, eu vou chamar assim. Né? Por um lado, o equívoco de que quando a gente assume o pretuguês, a gente está assumindo algumas palavras... Assume o quê? Pretuguês. É uma proposição de Lélia Gonzalez. Né? De que nós estamos assumindo algumas palavras, algumas expressões de África. Né? Isso é um equívoco, porque nós não falamos português. Nós falamos português de Portugal? Não. Nós falamos o quê, então? Nós falamos uma língua que foi tensionada por línguas africanas, como o Quimbundo, o Quincongo, línguas indígenas, e isso criou uma língua nova. O português brasileiro é uma língua nova. Os franceses, quando dizem que nós falamos brasileiro... Segundo Lélia Gonzalez, de movimento negro, sim. Em brasileiro. Então, Tem vários sites, quando te pedem ali a língua que tu quer, Juremir. Português do Brasil. Aparece português e português entre parênteses brasileiro. Exatamente. A proposição é que eles estão certos. Nós não falamos como os portugueses. Inclusive, não falamos como os outros, né, países de língua portuguesa que foram colonizados mais recentemente e que falam português de Portugal. Por outro lado, né, o que acontece? Há um questionamento dentro dessa lógica de expressões muito profundo ao processo de desumanização dos negros. Tá? Como eu gosto muito do Edson Cardoso, ele tem algumas falas que ele diz: quando se dá momento de crise e conflito, e aí sala de aula também vale, né, se abre o zoológico. Né? A primeira expressão que aparece é macaco. E a gente pode falar do debate sobre os cânticos da torcida, né, do Grêmio aqui, como essa expressão visa a desumanização do outro. Né? Que, nesse caso, serve para os negros, mas que, de outro lado, também afeta outras populações oprimidas, como as mulheres. Né? Porque quando as mulheres vão ser, de alguma forma, atacadas, se usa as expressões vaca, galinha... É no gênero direto. Piranha, etc. Ou seja, se abre o zoológico. Por quê? Porque os animais nunca vão ser humanos. Né? Então, esse debate sobre expressões e sobre usos tem a ver com essa lógica de confrontar a norma. A própria ideia de quando a gente fala sobre relações étnico-raciais, a primeira coisa que a gente pensa é sobre negros e indígenas. Onde é que estão os brancos nesse processo? A Djamila Ribeiro
popularizou enormemente o conceito de lugar de fala. Hoje é um conceito usado de maneira corriqueira, está por toda parte. Mas há resistência, inclusive, entre os negros. Por exemplo, é conhecida a crítica feita pelo Wilson Gomes, que é um intelectual baiano bastante conhecido na área da comunicação. E o Wilson Gomes diz que lugar de fala para ele é lugar de cala, que significa dizer que o outro, que não pertence àquele grupo, não pode falar. Negro, branco não pode falar de negro, homem não pode falar de mulher, heterossexual não pode falar de homossexual, porque não teria aquela experiência de vida, não estaria autorizado a falar. Claro. A Djamila diz que não é bem isso, mas normalmente quando ela fala, e ela diz que não é bem isso, e eu quero crer que ela tem razão, mas as explicações elas não convencem as pessoas. Ao final, numa discussão, quando alguém diz tu não tens lugar de fala para dizer isso, significa tu não pertence a esse grupo, tu não pode falar disso. Então, o que é o lugar de fala para ti? Tá. Bom, eu acho que assim, eu já... assim, em princípio, eu acho que a coleção Feminismos Plurais é uma coleção muito importante, que debate a questão do racismo, mas é uma coleção de entrada. Né? Ou seja, ela ali não vai sistematizar de uma forma mais profunda o debate. Dirigida pela Djamila. Isso. Eu entendo, e eu já li algumas vezes o texto dela em função disso, né, que ali ela estava tentando falar sobre o lugar de fala como um lugar de diálogo. Só que a leitura e o uso tem sido como lugar de interdição. Eu acho que o problema é mais na leitura e na interpretação do texto do que no texto. Né? Eu falei isso para o Ailton Krenak, ele disse, olha, eu acho que isso personaliza demais. Eu posso entender isso como algo coletivo, de um grupo, mas assim, quando é usado de maneira a personalizar, não me reconheço. Exatamente, essa é a questão, né? É que o debate étnico-racial, ele não pode ser feito no nível individual, tu entende? Porque o problema, ele é muito sistêmico, muito profundo para a gente tratar ele em nível individual. Né? Infelizmente, dizer isso, as pessoas têm direito a serem o que é, inclusive, infelizmente, racistas, como indivíduo. Né? Mas, socialmente, a sociedade ela não pode agir de forma racista. O que é diferente, entende? Um indivíduo, ele pode, num ato de ódio, assassinar alguém. Ele vai responder por isso. Mas o Estado brasileiro não pode assassinar os negros como faz. Então, uma coisa é pensar a questão de uma forma mais sistêmica, outra coisa é pensar a forma mais individual. Eu interpreto, pelo menos, e não estou defendendo, eu sou contra, por exemplo, textos como Manual Antirracista, né, porque eu acho que não existe modelo nem fórmula para isso. Né? A primeira coisa que a pessoa precisa é um estranhamento do olhar, né, desnormalizar as coisas, porque a norma ela é racista. Então, e essa desnormalização, cada um sabe o caminho que deve seguir, mas eu entendo esse texto como um texto para falar sobre lugares de diálogo. Né? Ou seja, eu entender quais as minhas experiências, qual é o meu lugar social para poder dialogar com a questão do outro. Né? E não de interdição, mas infelizmente, né, socialmente ele foi lido como lugar de interdição, o que é um problema. E, assim, não é uma crítica de forma geral. O Wilson Gomes é um pesquisador muito importante, né? Assim, da área da comunicação, talvez um dos mais importantes, mas é uma pessoa que é polêmica, para não dizer que tem problema com a sua autoidentificação. Né? Então, ele sair em espaço público atacando outros pesquisadores negros não surpreende muito. É certo. Agora, por exemplo, o Muniz Sodré, também é um intelectual negro, e, digamos assim, menos controvertido, certamente, ele contesta o conceito de racismo estrutural. Sim. Ele diz que o que para ele existe é racismo institucional. As instituições podem
e praticam racismo, mas que não seria uma questão de estrutura. É muito conceitual, talvez, muito abstrato, mas indica que pode haver diferença de olhar em relação a termos que se popularizam. Evidentemente que o conceito de racismo estrutural, usado pelo ministro Silvio Almeida, usado desde antes de ser ministro, ele se enraizou, ele se disseminou. O de racismo institucional é muito menos usado. Claro. Mas assim, a discussão sobre racismo estrutural é uma discussão anterior, assim, né? Que a gente tem uma literatura dos anos 70 bem importante quanto a isso. Vou dizer assim, que teoricamente eu até concordo com o Muniz Sodré. Porque, na verdade, a gente não pode pensar o racismo só na esfera do nacional. Senão não estaria morrendo gente pela polícia nos Estados Unidos, na França, em África, etc. Né? Na minha perspectiva, o que é estrutural é a branquitude. Branquitude enquanto relação de poder. Esse poder colonialista que vai se travestindo na história de outras formas. Né? Como é que a gente pode pensar a cruzada, ou diferenciar a cruzada, né? Ou seja, a negação do outro, religiosa, existencial do outro, qual é a diferença da ocupação afroasiática, né? Ou das Américas, né? Quer dizer, pode parecer repetitivo, mas quando Césaire diz que a Europa estabeleceu um vazio em torno de si, ele está falando sobre como o mundo se estruturou. Né? É o europeu e seus descendentes, e aqui eu estou falando de categorias, não de indivíduos, né? E o restante é nada. O mundo foi ocupado assim. Né? Chegaram nas Américas, é como se não tivesse seres humanos aqui. Só para amarrar, então, em princípio, eu concordo com o Muniz Sodré, mas eu acho que politicamente ele cometeu um erro. Né? Particularmente, a leitura que eu faço é que ele foi usado pela Folha de São Paulo para atacar o ministro. Porque era mais fácil um negro atacar um negro do que... Nesse caso, até pode ser, mas eu acho que ele já vinha falando isso desde antes do Silvio Almeida ser ministro. Vinha, inclusive um curso que ele fez, Leituras do Brasil, junto com Sueli Carneiro, está ali o princípio do livro. Eu entendo isso, mas uma coisa é tu levar o debate para a esfera pública. Perfeito. Né? Então, ali, na verdade... Poucos dias antes, outros colunistas da Folha de São Paulo já vinham atacando alguns princípios e iniciativas do ministro, e eles entenderam que, como o Muniz Sodré estava com esse discurso e contrapunha, o Muniz Sodré falando enfraquece... Tem uma legitimidade que enfraquece o ministro. Eu acho que politicamente ele foi inocente, eu acho que ele foi usado, sabe? Nesse caso específico, mas eu concordo, em princípio, com a perspectiva dele, assim. Até dar uma dica, Jeremy, tem um espetáculo em cartaz que essa semana até no Teatro da Durgs Sindical ali na Barão do Amazonas, que é o Tira o Teu Racismo do Caminho, que é do grupo 50 Tons de Pretas. Né? Então, com esse espetáculo, é um espetáculo musical, né? O título é esse, Tira o Teu Racismo do Caminho, e letras compostas por temas que envolvem mulheres pretas, feminismo, diferença de classes, esperança e uma sociedade igualitária da mulher. Então, nessa semana teve lá e eles estão rodando aí, então fica a dica aí. A Durgs fez uma baita mesa maravilhosa sobre o que os institutos federais e as universidades podem fazer no enfrentamento à emergência climática. Estava a Márcia Barbosa, o Sérgio, esqueci o sobrenome, que é um sociólogo muito importante. E num momento que a gente está debatendo, porque Porto Alegre, por exemplo, a gente está vendo coisas que só quem estava lá em 41 conseguiu ver, né? Exato. Nós estamos num momento tão curioso em Porto Alegre, nós estamos dando vivas ao Muro da Mauá. Sim, eu vi até tu estava dizendo, a gente falou tanto do Muro da Mauá. Eu acho que nós vamos ter que dar, a Câmara Municipal dá tanto título disso, daquilo para todo mundo, dá para o muro uma medalha. Exatamente. Eu tive na semana passada em Cuiabá, onde já é uma cidade reconhecidamente quente, estava insuportável para os moradores de Cuiabá. Chegou há alguns dias a sensação térmica a 53 graus. Senhora. É algo assim insuportavelmente. E conversei com pessoas que vieram da Amazônia para lá, e disseram que a seca hoje é assustadora. Em algumas áreas que tinha muita água, o volume hoje é em torno de 30% a 40% do volume normal. E isso é muito preocupante. Na tragédia que aconteceu no show da Taylor Swift, no
no Engenhão, lá no Rio de Janeiro, que a sensação térmica no local era 60 graus. E aí teve que morrer uma menina para agora ter uma determinação do ministro Flávio Dino de que agora tem que ter água obrigatória. Aliás, a Taylor Swift podia ter, do show da segunda-feira, citado o nome da menina. Exatamente. Que morreu. Não só citado, como ter, por exemplo, pago, né? A produção. Também. Os fãs tiveram que se reunir, uma vaquinha online para pagar, porque a menina é de Campo Grande. A menina que morreu, para mandar o corpo para sua família. Não teve um contato da produção, nada. Do staff da cantora. E tinha que falar do caso do show. No outro dia, ela deu o show, Juremir, e diz que é por causa do calor. Não cita a menina. Exatamente. Eu achei muito deselegante. Quando ela se refere nas redes sociais dela ao fato, ela diz que antes do show tinha acontecido isso. Não, é no meio do show. Não, foi brutal. Mais do que deselegante, foi uma atitude de indiferença, desumana. Só para citar os nomes aqui dessa mesa, que eu gostei muito, eu fiz a mediação dessa mesa. Os professores André Moreira Cunha, o Sérgio Schneider, a Márcia Barbosa, que é muito conhecida, que está no Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Marcelo Mitterhoff, que era um representante do BNDES. O que o governo está fazendo no enfrentamento à emergência climática e o que intelectuais, especialistas do assunto estão esperando que faça. De maneira geral, se cobrou bastante, dizendo, olha, está fazendo, mas dá para fazer mais. É preciso fazer mais. Mas é preocupante num momento que um negacionista chega ao poder aqui no país vizinho, né, e mostra que essa recusa, né, do conhecimento científico ele segue vivo aí, né, que uma das similitudes, digamos assim, com o novo presidente argentino é negar a ação humana no aquecimento global, né? O que é aí bem preocupante. Voltando àquele tema que a gente estava ali falando, a gente está conversando contigo, que hoje é o coordenador do curso importante, que é do jornalismo da FAMEC. E ainda, parênteses, o Davidson, ele é, digamos assim, o principal representante de uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação em comunicação da PUC que trabalha com isso, que é a questão de interseccionalidade, gênero, raça, diversidade. É uma linha assim, importantíssima, porque realmente é para trazer para dentro da universidade, no caso do programa da PUC, de comunicação, todo esse arsenal de questões que ficou durante muito tempo fora, excluído. E o que a gente questiona muito são pessoas pretas, né, em posição de gestão. Né? Na mídia, por exemplo, ancorando grandes programas em televisão, a gente já consegue ver, mas é um que outro ainda, mas tu vê e tal. Agora, o que a gente sabe de pessoas assim, na nossa área de comunicação, seja no meio acadêmico ou na grande mídia, né, de pessoas pretas que hoje têm cargo de gestão, né, que são editores-chefes, que são supervisores de jornalismo. Tem uma área onde, no Rio Grande do Sul, eu acho que falta muito, que é comentarista de futebol dentro. Quantos comentaristas negros de futebol tem no Rio Grande do Sul? Eu lembro é o Luiz Henrique Benfica hoje em atividade, que está na Bandeirantes. Pois é. Só. Que eu lembro, assim, da grande mídia. No futebol, é um esporte amplamente praticado por negros e que tem entre os seus destaques Pelé, não só comentaristas, Garrincha, cronistas em geral, né? Exato. Esportivos, são muito poucos. Eu sempre lembro, quando falo sobre isso, da manchete da revista Imprensa, da antiga revista Imprensa, em outubro de 2001. Né? Porque a capa dela era bastante significativa, apontando para o 11 de setembro, né? Mas dentro tinha uma matéria especial, talvez a principal matéria daquela revista, que tinha como título "Jornalismo é coisa de branco". Né? Eu acho que é uma provocação que segue ainda bastante pertinente, até porque a gente sabe que o jornalismo de referência ainda tem como público preferencial as classes A e B no país, né? E as classes A e B no país têm cor. Né? Mas tem alguns avanços, alguns pequenos avanços. Eu acho que no Rio Grande do Sul isso é menos. Né? A gente costuma brincar que aqui existe cota na redação, né? Mas cota mínima, porque quando entra um negro, quando um é demitido, contrata um negro, quer dizer, tem um ali. E esse é o problema da discussão sobre representatividade. Né? Representatividade é muito importante porque cria algumas referências. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado do balcão, as empresas estão se utilizando desse discurso de representatividade para continuar contratando né? Para continuar com um número muito pequeno de
pessoas não brancas nos vídeos, né? Eu costumo assim, comentar com as pessoas que eu conheço de redação, que sempre que eu vejo uma fotografia, e eu faço questão de replicar, assim, claro, em comunicação direta, né? Perguntando se é uma redação da Suécia ou da Dinamarca, né? Porque realmente as nossas redações aqui no Rio Grande do Sul são redações muito brancas, mesmo em quem não está na frente do vídeo ou no microfone, né? E se a gente for considerar quem está à frente do microfone ou no vídeo, ainda é um público bem menor, né? E em diferentes veículos a gente consegue fazer a historicidade, assim. Tava o fulano, saiu fulano, entrou o ciclano, etc. Então, essa é uma questão que a gente tem que preocupar, porque isso impede o estranhamento, né? Quer dizer, mantém a normalização, porque é só uma forma de olhar para o mundo, né? Eu tenho uma menina que eu orientei há algum tempo, uma menina branca que estuda relações étnico-raciais, ela estuda isso a partir da branquitude, que é uma linha de estudo que tem, e ela se deu conta, como pesquisadora, e foi uma coisa muito importante, que esse olhar normalizado, né, que a Cida Bento chama de daltonismo racial. Ou seja, a gente acostuma tanto a olhar para a TV e só ver brancos que a gente não questiona e não se espanta mais, porque isso está normalizado. Para nós que somos profissionais de comunicação, para a pessoa que é o público e que não tem, né, um entendimento dos processos mais efetivos, se bem que as pessoas entendem, normalizam essa perspectiva. Então, ela com muita perspicácia, entende que essa forma de olhar para o mundo, né, ela antecipa, inclusive, as linhas editoriais. Porque as linhas editoriais já estão produzidas a partir dessa lógica de mundo que inviabiliza aqueles que são considerados, e isso também é muito significativo, né, considerados outro. A Globo melhorou bastante, né? A principal, talvez ela consiga dar o exemplo, sim, porque a gente já vê muitos jornalistas importantes na Globo News. Sim. É que a Globo ela tem uma expertise de mercado muito importante, né? Claro que isso se usa também, né? Mas assim, nos últimos anos, a Globo criou um casal 20 negros. O Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, substituindo Glória Menezes, etc. Quer dizer, quando começa, né, um movimento mais jovem, reivindicando espaço, reivindicando visibilidade, chamando de preto, etc., ela lança um casal referencial da televisão preto. Né? E quando agora tem protagonista de novela. Exatamente. Tinha as 3 novelas com protagonistas negros. Sim, aprofundado, né? E aí a gente vê essa expertise de mercado na equipe de repórteres, né? Porque tem muitos repórteres negros, mas também tem repórter careca, tem repórter de corpo gordo, tem repórteres velhos. Quer dizer, tem uma diversidade visível ali que ninguém pode apontar a Globo de não ser diversa. Mais do que isso. Há uns 10 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho menos, 7 anos, a Globo contratou um conjunto de redatores negros. Essa geração que está fazendo agora essas novelas já está há 7 anos dentro da Globo sendo qualificada, sendo treinada para isso. Por quê? Porque depois de mostrar no seu vídeo a diversidade, qual seria o próximo ponto de questionamento do mercado mesmo? Mas quem está produzindo? Sim. Então, essa expertise de mercado, antes de chegarem quem é que está produzindo, a Globo já estava lá com a sua equipe, uma equipe bastante grande de redatores, de diretores. Né? Então, quer dizer, a Globo, de alguma forma, faz isso, né, por expertise de mercado, mas, ao mesmo tempo, abre, né, um pressuposto importante para as outras empresas que deveriam, de alguma forma, seguir, mas a gente vê muito isso em todas as empresas, assim, nas instituições, de uma forma geral, muito discurso sobre diversidade e pouca prática. Né? Isso no mercado de comunicação mais no Rio Grande do Sul, Não, eu acho que é um modelo do país mesmo. Não, mas essas redações mais brancas do que o normal, assim, tu estava dizendo, por exemplo, a Globo, a gente está falando, mas a Globo nível nacional. Sim. Mas assim, regionalizando para cá, tu vê
essa busca de uma diversidade? Não. Claro, diferente, por exemplo, o que a Globo faz e o que a RBS faz. Exato. Porque a RBS, por exemplo, que tem alguns negros, ela coloca esses negros fazendo a reportagem sobre temas negros. Exatamente. Em geral. Ou seja, hip hop, exatamente. Festival de reggae na favela. O que de alguma forma encurrala. Isso. E a Globo está fazendo, a bancada do Jornal Nacional para ter um casal negro. Quem quebrou um pouco isso foi a Fernanda, né? Sim. E agora ela já está em São Paulo. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, esse é um problema que se observa muito, porque aí tu fortalece alguns que eu vou chamar guetos, né? Tu constrói uns guetos que não deveriam ser colocados, né? O repórter tem que ser um repórter, né? Como funciona nas redações, ele deveria estar apto a cobrir qualquer tipo de pauta, como a Fernanda fazia, mas de alguma forma tem outra estratégia ali colocada. E claro, pode ir no gueto, pode ir na Assembleia Legislativa, no Palácio Piratini. Exatamente. Né? Eu não imagino que a redação aqui, ou que o vídeo aqui, fosse negro, porque é a peculiaridade regional. Aqui, 20,6%, aumentou um pouquinho no último PNAD, da população é preta e parda, 20,6%. É o estado com menor índice. Santa Catarina, que eu pensei que era menor, tem 20,8%. É uma coisa assim. Então, tem uma diferença ali. Claro, em números absolutos, o Rio Grande do Sul vai ter mais do que Santa Catarina, mais negros. Mas nem essa representatividade de 20% e nem de 10% a gente consegue observar nas redações. Tem uma Apoliana, que é uma publicitária, uma mulher negra, que ela criou uma fala há algum tempo e um projeto que se chama O Único Preto do Rolê, né? Que é mais ou menos isso. Nas agências, nos veículos de comunicação, tu vê uma pessoa negra ali com essa ideia de, né, temos, né, como aquela história do jornalismo, né, dos meus comunistas cuido eu, sim. do Roberto Marinho. Do Roberto Marinho, do Breno Caldas. Isso, ali, né, sou diverso, meu preto está ali na redação. Acho que mesmo para as empresas seria mais saudável, mais diversidade, né? Porque aí tu consegue outras perspectivas de olhar para a sociedade, outras formas de criar, inclusive, né? Porque o encontro ele é sempre criativo. Eu acho que as empresas, algumas poucas, têm se dado conta disso e têm investido, mas a maioria ainda é uma diversidade discursiva. Nós temos vestibular agora, já daqui a pouquinho na PUC, né? Já aconteceu, né? No final de semana. Vestibular? Isso, o foi vestibular agora é mais cedo. Eu sou do tempo, vestibular era no início, janeiro, trocava o ano, era em janeiro. E tinha prova de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um monte de prova. Das 8 às 12. Não é mais assim nada disso. Não, aconteceu no final de semana passado. Foi assim, bem... Depois do Enem, então, teve o Enem e depois... Isso, E agora, nesse agora é da URGS, né? Isso já é logo agora, não tenho certeza se nesse, eu acho que já. Mas a URGS também já vai fazer o seu vestibular, é antecipar, até porque, principalmente na URGS, que é o parâmetro assim, das outras instituições para marcação de dados, a URGS está com os seus semestres desencontrados ainda, né? Em função da parada da pandemia, e o pessoal ainda está no semestre 2023-2, eu acho, agora, e vai com aula janeiro, fevereiro, quer dizer, como está desencontrado, o vestibular também mudou a sua época de realização, e isso impactou nas outras instituições, por isso que a gente está em época de vestibular Hoje agora. entram mais alunos via Enem ou via vestibular? Na graduação? Na PUC. Não, mais via vestibular ainda. Via vestibular. Vestibular. E a URGS acho que privilegia ainda o vestibular, né? Sim, não sei se parece que são 50%, 50-50. 50%. Mas entram mais alunos via vestibular. Uhum. Agora, Davidson, tu és um profissional bem sucedido. Temos 2 minutos e meio de programa. Então, fazer a pergunta inevitável. Assim, na posição que tu te encontras, de um professor, um intelectual, um pesquisador importante, tu ainda és objeto de racismo ou o racismo, a tua posição te blinda do racismo? Não. Cotidianamente. Nas relações mais simples. Ontem eu cheguei num lugar, né, como professor, e me foi perguntado por uma pessoa que desconhecia, claro, se eu era o técnico. Então, se eu chegar agora
na parada de ônibus cheio, as pessoas vão segurar a bolsa de uma forma mais forte. Essas são práticas mais simples, né? Mas acontece cotidianamente. Assim, os negros, por exemplo, tiveram um serviço melhor depois de que surgiram os aplicativos, né? Porque o táxi não parava à noite para negros, né? Então, claro, eu estou falando coisas mais assim da vida cotidiana, mas é muito claro que o racismo no Brasil não é uma questão socioeconômica, né? É o racismo de marca, é raça Evaristo mesmo. Conta que ela foi homenageada, acho que naquele Centro Cultural Itaú, na Avenida Paulista, aí atravessou a rua, entrou no shopping, ela que era homenageada e tal, grande escritor, entrou no shopping, já os guardas de olho dela. Exatamente. E provavelmente ficou esperando na loja para ser atendida, e se foi por uma concessão daquele que vende. Essas são práticas cotidianas, assim, e que são práticas bastante cruéis, principalmente para quem não está politicamente preparado para disputar, né? Eu, com as pessoas que eu dialogo, né, no movimento social e também na universidade, eu disse, se tu quiser chorar, chora em casa. Na rua é o lugar da disputa. O Davidson é um cara preparado e tantos, né? Mas o drama deve ser tu dizer para uma criança isso, né? Porque tem crianças que é assim, isso aí que o Davidson está dizendo, tem uma criança para do lado de uma mulher ou de um homem, uma pessoa, o cara segura a bolsa e tal, porque é uma criança preta, uma criança, sabe? Adolescente. Na Feira do Livro... E tu tem que crescer com isso, né? É muito horrível. Na Feira do Livro eu presenciei umas crianças mexendo numa banca, e umas crianças brancas, passou desapercebido. Quando chegou 2 irmãos negros para mexer, o dono da banca gritou para não mexer aí. Isso é muito cotidiano e muito violento para as crianças. David, terminou? Muito bom, hein? Parabéns, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Eu agradeço o convite. Cuida bem da nossa Famecos lá. Né? Eu sou um famequiano, assim que se diz, claro, o cara que nasce na Famecos é o quê? Claro que é da Famecos, é da Famecos para sempre. Da Famecos é muito bom. Muito obrigado. Valeu. Agradeço o convite. Valeu. Davidson Campos foi o nosso entrevistado hoje aqui no Pensando Bem. E lembrando que esse programa tem sempre o carinho e a parceria da Matinal Jornalismo, só feras ali. Temos que trazer um Roger aqui um dia para falar de cinema, né? Da revista Parentes. E da revista Parentes também, né? Da revista Parentes, cujo nosso, né, menestrel está em Princeton. Princeton. Ele é Biden ou ele é Trump? O cara para estar em Princeton tem que ser bom. Tem muita bala na agulha. É verdade, é verdade. Bueno, Pensando Bem, volta na semana que vem. O programa fica aqui na plataforma da nossa Cuboplay, onde é feito aqui o Pensando Bem. Vai ficar aqui no YouTube. E hoje, sábado, amanhã, meia-noite, domingo, meia-noite, também já vai estar no Spotify da Cuboplay. O pessoal que não pode acompanhar aqui na FM Cultura desde o início, pode depois ir no YouTube ou na Spotify e acompanhar também o programa, tá certo? Bom final de semana para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.